Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Então seja muito bem-vindo, você que está aqui nesta manhã, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e o nosso desejo é que a palavra de Deus encontre lugar, encontre morada em seu coração e possa gerar fé, esperança, conforto, consolo, direção para a sua vida, tá bom? Antes de entrarmos na nossa reflexão, eu gostaria que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Então compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para estar ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? É sempre muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor. Bom, então vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos ler e refletir no texto de Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, que nos diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, e para nós entendermos, ainda melhor esse texto, observe que o texto deixa claro que os fariseus, eles percebendo que Jesus havia silenciado os saduceus, que está nos versículos anteriores, quando Jesus tratou sobre a questão da ressurreição, eles se reuniram em conselho e um deles, sendo intérprete da lei, ou seja, sendo conhecedor da lei, querendo pôr Jesus à prova, fez uma pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ele se refere naturalmente aos mandamentos, aos 10 mandamentos. E eu quero ler para você relembrar aquilo que nos diz a palavra do Senhor lá nos mandamentos em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 nos diz assim: Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro.
Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então nós vemos aqui a instituição, não é? Quando o Senhor ele dá para Moisés, que passa naturalmente para o povo, os 10 mandamentos o povo estava prestes a entrar na terra prometida, e o Senhor então prepara e passa para eles esses mandamentos, depois que o Senhor os havia tirado, né, da servidão, da escravidão no Egito. Bom, então, aquele intérprete da lei, ele chega para Jesus, agora no texto de Mateus 22, a partir do 34, e para testar Jesus, ele pergunta qual o maior mandamento, qual o mais importante dos mandamentos. Mas Jesus, conhecedor da mente humana e conhecedor do coração humano, sabendo o que se passava, na verdade, por trás daquelas palavras, a intenção daquele homem, ele disse, olha, o primeiro mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Então tudo começa com amar a Deus com todo o nosso ser. Quando ele diz que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, ele está dizendo que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Nada deve ser mais importante na nossa vida do que Deus. Nada deve ser mais importante do que Deus. E é a Ele que nós devemos amar com todo o nosso ser. Mas é interessante que ele diz assim, e o segundo, semelhante a este, é: amarás, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí ele diz, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus resume os mandamentos nesses 2. Porque quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós naturalmente iremos reconhecê-lo como nosso Deus. Nós não iremos adorar outros deuses, nós não iremos fazer outros deuses para serem adorados, nós não iremos negligenciar o dia do Senhor. E quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós também cumpriremos os demais 6 mandamentos, conforme estabelece o Senhor. Então, se nós queremos agradar a Deus e cumprir os mandamentos do Senhor, aí está o segredo, aí está o caminho. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí a gente entende que o primeiro amor é o Senhor. Amar ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Mas aí ele diz, e amar também o próximo como a si mesmo. E uma das grandes dificuldades do ser humano é justamente amar o próximo. E um dos obstáculos é o fato de não amar a Deus verdadeiramente, porque nós só vamos amar verdadeiramente o próximo se nós amamos a Deus e entendemos o quanto somos amados por Ele. E só vamos também conseguir amar verdadeiramente o próximo se nós amarmos a nós mesmos. Se nós amarmos a nós mesmos. Tem muitas pessoas que infelizmente não se amam. E porque não se amam, também não conseguem amar as outras pessoas. E o interessante é que esse amor próprio não tem a ver com egoísmo. Não tem a ver com egoísmo. Eu tenho que me amar. Não. É porque eu tenho que realmente reconhecer que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que preservar a minha vida, eu tenho que nutrir, não é, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, porque Deus me criou para viver para o louvor da glória dele. Então eu preciso amar a esse Deus que me criou, esse Deus que me salvou, e devo cuidar do meu corpo, do meu físico e do meu emocional, para que Deus seja glorificado na minha vida. E aí, se eu amo a Deus e se eu amo a mim mesmo, eu tenho agora condição de verdadeiramente amar o próximo. Porque tem pessoas que, infelizmente, acabam se excluindo, acabam se humilhando, acabam se menosprezando.
E não esse é o propósito de Deus. Eu tenho que me desprezar, eu tenho que me humilhar para amar o próximo. A ideia não é essa. Amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, se eu me amo e me cuido, eu vou amar o próximo e vou cuidar dele. Amar é respeitar, é cuidar, é estar atento às suas necessidades. Então, é esse o caminho que o Senhor estabelece para nós, o caminho do amor. E é esse caminho do amor que vai nos levar, por exemplo, a olhar para o próximo que ainda não conhece a Cristo e entender que o maior presente que nós podemos dar a ele é ensinar o caminho que conduz ao Senhor. Amar significa olhar para o próximo e perceber que ele não está bem e me colocar à disposição para ser um instrumento de bênção na vida dele. Amar ao próximo significa também falar a verdade em amor para que ele possa ser liberto da escravidão da mentira e possa viver a vida que Deus tem preparado para ele. Então, amar não significa passar a mão sobre a cabeça e concordar com tudo que ele faz. Amar significa cuidar, respeitar, exortar, levantar o que está caído, curar o que está enfermo, ser instrumento de bênção na vida do meu irmão. Então nós precisamos exercitar esse amor. E o amor é uma decisão de obedecer ao mandamento que recebemos do Senhor. Observe que o Senhor coloca diante de nós como mandamento. Então, se é mandamento, não é opcional. Eu não quero, não. Nós temos que amar. Nós temos que decidir amar. Ainda que, não sei nem se existe essa palavra, ainda que a pessoa não seja, realmente isso, ainda que a pessoa não seja amável, né? Ainda que a pessoa não seja amável, mas nós precisamos amar. Porque não é sobre o outro, é sobre o entendimento que nós temos da grandeza do amor de Deus sobre nós. Se eu entendo o quanto Deus me ama, eu vou então amar a mim mesmo e, como reflexo desse amor a Deus e a mim, amar o meu próximo. E assim, observe que ele diz no versículo 40, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cumprir os mandamentos significa agradar ao Senhor. E para agradar ao Senhor, eu preciso amá-lo, eu preciso amar-me e preciso amar-te. É essa a nossa reflexão de hoje. Que nós possamos entender esse caminho que o Senhor propõe para nós. Obedecer a Deus é amar ao Senhor, amar a mim mesmo e amar uns aos outros. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente colocar em prática esse amor. Mesmo vivendo em dias tão desafiadores, onde a indiferença tem imperado na vida de muitas pessoas, onde a insensibilidade tem reinado no coração de muitas pessoas, que nós sejamos a diferença, que nós sejamos o bálsamo sobre aquele que está ferido, que nós sejamos a calmaria sobre aquele que está inquieto e que nós sejamos a expressão do cuidado de Deus sobre aquele que se sente abandonado, rejeitado, esquecido, que nós sejamos o reflexo do cuidado de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa palavra, por mais simples que seja, por mais simples que pareça ser, se torne realidade na nossa vida, tá bom? Estamos chegando então ao final do nosso programa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se o Senhor permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Então não esqueça de compartilhar o link desse programa para que outras pessoas também sejam alcançadas com essa reflexão, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.